Vamos lá, pessoal, resolução do exercício 3. Fazendo a leitura dele, nós temos: sabendo que o número atômico do cálcio é 20 e do cloro é 17, a fórmula de um provável composto entre esses dois elementos químicos será. Pois bem, nós temos que saber a quantidade de elétrons que existe na última camada, tanto para o cálcio quanto para o cloro. Por o cálcio estar na família 2A, a gente sabe que ele tem 2 elétrons na camada de valência, ou seja, 2 elétrons na última camada. Mas como que eu posso ter certeza disso? Fazendo a distribuição dele. O número atômico do cálcio é 20, então no estado fundamental ele terá 20 elétrons também. Fazendo a distribuição você teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2, somando 2, 4, 10, 12, 18, 20. Aí nós temos primeira camada, camada K, com 2 elétrons, segunda camada, Al, esse número 2 aqui representa a camada. Eu terei, então, na camada L, 8 elétrons. Na terceira camada, eu terei também 8 elétrons. 2 com 6, também 8 elétrons. E na última camada eu terei 2 elétrons. Então a gente pode perceber que o cálcio na última camada ele tem 2 elétrons. Vamos fazer a distribuição para o cloro também. O cloro tem número atômico 17, então nós teremos que distribuir 17 elétrons também. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então nós temos 2, 4, 10, 12 com 5, 17. Fazendo a distribuição por nível, nós teremos nível K, 2. Nível L, eu terei 8 elétrons. Nível M, eu terei 7. Então, no caso do cloro, ele terá 7 elétrons na última camada. Fazendo as ligações, nós temos, como eu quero fazer uma ligação, eu vou representar a última camada para o cálcio, com 2 elétrons. E o cloro, vou representar os 7 elétrons que ele tem na última camada. Seguindo a regra do octeto, nós sabemos que para o elétron ficar estável, para o átomo ficar estável, a quantidade de elétrons na última camada tem que ser 8. No caso do cálcio, na última camada dele, ele possui 2. Então a tendência dele é perder esses 2 elétrons, passando a ser a última camada AM, com 8 elétrons. Já no caso do cloro, nós temos 7 elétrons na última camada, portanto a tendência do cloro é receber 1 elétron e, portanto, ele ficar com 8 na última camada também. Então significa dizer que o cálcio precisa perder esses 2 elétrons, enquanto o cloro precisa receber 1 elétron. Aí nós temos aqui, nós fazemos uma seta mostrando essa transferência, ou seja, 1 elétron do cálcio se transfere para o cloro. Pois bem, o cloro agora ficou estável, mas o cálcio ainda não. Aí nós fazemos o seguinte: utilizamos um outro cloro para receber esse elétron do cálcio. Então significa cálcio totalmente estável, esse cloro estável porque tem 8 também, e esse cloro também tem 8 na última camada. Ok? Até aqui, então, nós podemos escrever como ficaram os íons. Como o cálcio perdeu elétrons, ele vai ficar um íon positivo. Por que 2? Porque ele perdeu 2 elétrons. Não sei se você lembra, mas quem perde elétrons fica positivo. Enquanto o cloro, ele vai ficar um negativo,
porque se você analisar, o cloro recebeu um elétron. Cada cloro, né, recebeu um elétron. Então, os íons ficaram assim. Aí a fórmula, que é o que o exercício pede. O cálcio, quantas vezes nós utilizamos o cálcio? Uma vez, então fica Ca somente. O cloro, nós utilizamos ele 2 vezes, então ele vai ficar Cl2. Utilizamos uma vez aqui e uma vez aqui. Então essa é a fórmula esperada para o composto entre cálcio e cloro. Como houve a formação de íons, a gente diz que isso aqui é uma ligação iônica, e isso é um composto iônico. Ok? Essa então foi a resolução do exercício 3.